Pensando em Woodstock, qual a ponte entre o woke e o movimento hippie? Há muitas. Esse New é um Age. bom ponto. Então, New Age. pega lá o New Age, vamos lá. O New Age, ele é muito importante, porque o New Age, ele dá a ideia de que é possível um movimento secular, paganizado, exercer o papel de religião. Então, por exemplo, o Brownstein, ele fala que os wokes, eles têm sacramentos. Por exemplo, esse processo de desconstrução e falar dos seus defeitos e tal, falar, desculpe-me por ser racista. Isso é uma espécie de confissão. E isso vai beber no New Age a partir do momento em que o New Age estabelece alguns dos padrões sociais sobre os quais a religião era questionada, mas você seguia uma série de condutas com as pessoas que eram condutas humanitárias, solidárias, condutas, como que era? Para o aprofundamento interno das questões vitais da sociedade. Então, uma das práticas New Age, né, que se relata, você fumava e você fazia a sua biografia sob forma de amores. Aí você falava, eu amo o meu defeito. Você ama o meu defeito? Eu amo... como que é? Eu amo ter sido traído. Você ama ter sido traído? Vamos amar juntos nossos ódios? Esse processo de confissão auto-hipnotizante entre indivíduos e tal, isso é um fenômeno tipicamente no New Age, mas também tipicamente woke. Todas as suas estruturas, que de uma forma ou de outra, você encontrou nesse processo de paganização, eu sou um com a natureza, a natureza é minha mãe, você vai encontrar no woke. Através da defesa do próprio ambientalismo, através da defesa de um aperfeiçoamento da consciência. A consciência vai para cima, para lugares elevados. Isso, tipo essa conversa de consciência. Então, assim, eu vejo muito isso no wokeísmo. O wokeísmo, ele... Só que, assim, ele bebe isso e, ao mesmo tempo, ele é profundamente ateu. Os woke são profundamente ateus. E isso tem muitos problemas no seio da igreja católica, no seio do protestante, tem muitos problemas. Esse realmente não chegou na igreja católica. O movimento New Age, obviamente, não era ateu. Eles acreditavam numa certa divindade, energia. Sim, e tal, exato. né? Então, eles vão beber as mesmas coisas, só que são um viés ateu. Entende? E a sacralização do amor, que eu falei aqui e tal. Essas estruturas. Mas aqui há uma religião. Uma religião puramente secular. Uma religião... Eles literalmente beberam do creio porque é absurdo. Né? Eles pegaram as estruturas. É uma religião sem Deus e sem perdão. E se não há perdão, né? Só pode haver ódio. Entende? Entendo. Bem curioso. Eu acho que tem uma outra coisa boa para comentar. Então vai, fica à vontade, vai lá. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre o wokeísmo. O que define uma obra ser woke é o financiamento dela. Já cobrimos isso bem. Mas isso vale para o cinema, para o seriado. Mas esse texto publicado, livro, uma Tudo coisa isso assim não tem mais como dar sistemática. errado. Tudo isso não tem como dar errado. Por quê? Porque já tem um grupo e um anteparo social maior. O que acontece? Você publica um livro, você não publica o livro solitariamente. Você publica como parte de um grupo que esse grupo já tem o seu financiamento pré-estabelecido. Então, mas a parte mais interessante não é essa. É como eles fizeram nascer uma tradição. Quero comentar sobre isso. Porque os wokes, eles tinham pouquíssimo espaço entre as publicações relevantes. Eles tinham pouquíssimo espaço entre os professores que representavam o cânone. Pouquíssimo espaço entre os pesquisadores sérios. Como que eles fizeram para contornar isso? Eles criaram o perfil do intelectual celebridade. Isso que acusam os conservadores de terem feito, de serem influenciadores. Retoma a sua memória. Aonde veio o intelectual celebridade? Alguém foi mais intelectual celebridade do que o Sartre? Alguém foi mais intelectual celebridade do que a Angela Davis? Alguém foi mais intelectual celebridade aqui no Brasil do que o Leandro Carnal? As figuras, de uma forma ou de outra, vão bebendo do progressismo, elas começam a afirmar-se no seio da sociedade, no seio da mídia, como figuras populares.
E as suas ideias começam a ingressar na intelectualidade, na academia, por meio do convencimento das massas. E aí esses grupos que estavam com ideias muito diversas das deles, começam a citá-los. Então é um caminho meio inverso, né? Porque até então você tinha determinados trabalhos acadêmicos e ia dissolvendo nas massas, É o né? extremo oposto. Por exemplo, a geração Beat é um exemplo. Se formou lá em Colômbia e aí esses trabalhos foram se disseminando. Ele primeiro teve que se disseminar na academia. Primeiro ele teve que ser respeitado na academia. E aí você era chamado para palestrar em um sindicato. Aí você era chamado para palestrar em um congresso. E aí a sua ideia chegava nas massas. O que aconteceu? Não foi isso. A mídia começou a elevar certas pessoas a certos papéis. Assim, por exemplo, que surge a Nancy Fraser. É assim que surge a De Harvard. onde que surgiu a Nancy? A Qual que é a Nancy- história dela? A Nancy Fraser surgiu indo naqueles talk shows americanos. Surgiu indo literalmente na grande mídia. Surgiu recebendo espaço para falar. Sei lá, acontece um evento aqui, uma notícia, eu vou botar ele para falar o tempo todo. E isso foi se popularizando. E hoje acusam os conservadores de fazer exatamente isso. Mas toda essa estrutura de influenciador surgiu da esquerda. Só que quando a esquerda fez, ninguém ligou. Quando a esquerda começou a elevar essas figuras a pessoas que tinham influência na sociedade e que eram... O marxismo, isso é bom nisso. Isso é bom nisso mesmo. Todo mundo que você está vendo, escrevendo livro, publicando coisas menorzinhas assim, orientação marxista, Humberto Matos, João Carvalho, João Manuel, que tem algum trabalho, mas acaba mais ou menos aí, eles não são intelectuais. Eles são agitadores e propagandistas. A esquerda sabe diferenciar muito bem o intelectual, o cara que vive a intelectualidade, e o cara que é influenciador. A esquerda marxista. Mas a esquerda woke não tem diferença entre as duas coisas. Por quê? Porque se eu não tenho um conjunto bem pré-delimitado de ideias e uma base muito fixa de determinações, o popular é literalmente o academicamente correto. As duas coisas se misturam. E aí, certas figuras que há 40 anos atrás jamais teriam sido chamadas para falar, passam a ocupar um espaço tremendo da agenda pública. Realmente não tem mais espaço para a figura impopular e o cara que é acadêmico de gabinete. A Judith Butler é um sucesso. O tamanho da Judith Butler. Até o ponto que, muito provavelmente, quase todo mundo que está ouvindo aqui sabe que é a Judith Butler. Todo mundo já ouviu falar nela. O que é muito doido. Quem são hoje os autores marxistas intelectuais de ponta com 1/3 da fama da Judith Butler? Quem no Brasil tem 1/3 da fama da Judith Butler? Entende? Então, assim, é evidente nesse sentido que... Mas você vê um trabalho coordenado, sistematizado, de manobra, aí nem foi uma coisa mais espontânea. O que eu vejo é a questão dos incentivos Mas políticos. alguém teve que criar esse incentivo político. Não nasceu, não caiu da árvore. Mas isso a gente nunca estudou. Não estudamos mesmo. Nós não sabemos como isso se deu. Por quê? Porque são muitos. É assustador. É material para 10 anos de estudo. Entender, inclusive, isso o PH Vox está de parabéns. O PH Vox fez lá o Partido das Sombras. Cara, eu não consigo nem imaginar a quantidade de material que ele teve que explorar para fazer aquilo. Porque os documentos dos Estados Unidos, eles são muito difíceis de acessar. É muito difícil acessar a base de arquivo de qualquer coisa deles. Eles têm muita questão com privacidade e tal. Ah, tá. E eles são numericamente muito significativos. Porque qualquer pequena modificação no orçamento provoca um novo documento. Então, a gente nunca foi atrás de entender... O que a gente foi atrás? Aqui está a declaração de uma empresa de ESG, uma empresa que participa do ESG para a BlackRock, de que ela recebeu X reais de investimento ou de isenção fiscal baseado nisso aqui. Esse caminho a gente consegue traçar. Ah, entendi. Que é o caminho do dinheiro que já está aplicado. Entendi. Mas a Constituição, como que os intelectuais fizeram para transformar isso em uma lei que provocasse incentivos, ali eu acho que teria que ser um americano com muito saco
para ter paciência de descobrir efetivamente quais são as pontas dentro do Partido Democrata, de repente, que fazem esse tipo de... Esse é um trabalho realmente complexo, né? Sistematizar o não, porque você precisa entender quais são os agentes políticos, o que eles provavelmente têm um interesse por trás, qual eram suas principais reivindicações, a que grupos eles estavam ligados, se eles tinham, por exemplo, uma fé. São todas as perguntas que se deve fazer. Inúmeras perguntas que se deve fazer. E aí, isso, inclusive, dá o mote atual. Há quem faça isso, e aí eu acho que isso é intelectualmente feio. Eu realmente acho que esse trabalho é mal feito. Eu vi um estudo desse tipo feito dizendo que teríamos sido judeus terem feito isso. Mas eu acho ridículo. Porque a gente foi atrás também, né? Foi Israel que movimentou isso nos Estados Unidos? Não foi. A gente não conseguiu achar nenhuma fonte que conectasse o Estado de Israel com essas práticas. Aí eu não sei se como que essa galera tenta fazer para sustentar isso. Mas o que a gente procurou, a gente não achou nada relevante que dissesse, não, aqui, ó, esse dinheiro desse financiamento veio do lobby judaico. Não, nunca vi. Acho, inclusive, difícil de provar que exista isso. Não que exista o lobby judaico existe, mas que o lobby judaico tenha sido responsável por isso. Não acho que tem conexão. Mas tem isso. As pessoas perguntam, da onde veio esse dinheiro? Porque é uma pergunta natural. Você fez uma... Você pegou o fio e esticou até aqui. Aí a outra pergunta aí, o que tem ali? Não só isso, né? Tipo, será que partes muito mais conservadoras do que essas foram os responsáveis por trazer esse tipo de coisa? Será que o wokeísmo é um filho de alguém? É um filho de algum outro movimento? Pode ser que fosse. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.